Estamos no ar com o clima de Copa aqui no canal do Denilson Show. É muito diferente dessa minha animação aqui na abertura, né? Mas a história, ela nem sempre é feita de vitórias, né? E não é por isso que nós não temos que não registrá-la. A história, a gente vivencia ela com vitórias e derrotas e precisamos, inclusive, tentar aprender com os erros para seguirmos melhores daqui para frente. Temos muitas coisas para conversar, então podem chegar nesse clima de Copa que vai seguir, afinal de contas é clima de Copa, não é clima de Brasil. O Brasil ficou pelo caminho, mas a Copa do Mundo segue e nós ainda estamos fazendo os nossos diagnósticos, ainda estamos fazendo as nossas projeções, até porque o treinador segue para mais um ciclo, então tem muita coisa. Será que a gente vai carregar dessa Copa para outra? Acho que as lições, especialmente, isso deve acontecer. Mas eu queria convidar você para chegar mais com a gente aqui no canal do Denilson Show. Se você ainda não está inscrito no canal, isso ajuda a gente bastante, né? Você sabe que o canal do Denilson tem vários conteúdos aqui, entre eles o podcast que a gente faz juntos, o Clima de Copa aqui nesse período específico, entre outros produtos que a gente oferece para você, tá bom? Vamos chegar, deixa o like que também ajuda e se você quiser deixar nos comentários aqui as suas opiniões, sugestões aqui para os próximos programas também a gente acaba lendo tudo também. Sempre em nome de KTO.bet.br, que apoia o nosso clima de Copa. Baixe o aplicativo, porque a Copa segue, né? E tem jogos quase todos os dias para você aproveitar as odds lá na KTO, sempre com responsabilidade. E não se esqueça, só se você tiver mais de 18 anos. Vai na loja virtual e baixe o aplicativo, muito mais prático, mais seguro. Você cadastra a biometria na hora, o reconhecimento facial, e aí só você tem acesso. Você pode estabelecer um limite de apostas diário, porque a KTO, ela defende o jogo responsável. Fechou? Big Flex 3 também está com a gente para fazer o básico e olha como faz falta às vezes fazer o básico, fazer o simples e no seu dia a dia também um barbear macio e suave também quando você faz o básico fazendo com Big Flex 3, nossa parceira aqui no Clima de Copa. Lenin Franco, tudo bem? Quer dizer... Bem para quê? Mais ou menos. Não, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindo. Que nos assistem, obrigado. É um dia difícil hoje, né? Um Opa. dia de ressaca moral. Opa. Que é a pior ressaca que tem, né? Hoje eu também me dei não sei se o direito ou a tortura de já reassistir o jogo 24 horas depois. Nem 24 horas depois. Vou querer suas impressões. Já tentei ver de novo o jogo todo, justamente para tentar ver sem a emoção, né? Já sabendo o resultado, para a gente analisar. Mas um dia triste, mas também algo que não está fora do que era o projetado, né? Porque, não, óbvio, a gente sempre quer ganhar a Copa, mas com toda a bagunça que foi o ciclo, com tantas coisas, o normal é ter esse resultado. Era o resultado de sair antes e não ser campeão. Apesar da gente, e eu sempre acreditei na possibilidade, mas a gente colheu o fruto do que foi plantado aí durante os 4 anos de ciclo. Agora inicia um novo, com um treinador que vai, em tese, permanecer os 4 anos, com a equipe técnica também que permanece. Então a gente espera que, a partir de agora, de fato, seja um risco no chão e comece tudo novo. Vamos conversar muito com o Lenin Franco aqui também, já que ele reassistiu o jogo, eu quero saber, porque às vezes isso acontece muito com filme, né? Quando eu vou lá ver a reprise, opa! Não tinha prestado atenção nesse detalhe aqui, então às vezes isso faz toda a diferença. É corajoso, porque né, mexe com alguns gatilhos, né? Então quero conversar com ele a respeito disso. A Gabriela Rodrigues está com a gente de novo, nosso acréscimo aqui no Clima de Copa durante a Copa do Mundo. E vai seguir com a gente, Gabi, né? O Brasil ficou pelo caminho, mas qual é a sua primeira sensação, assim, depois da eliminação? Hoje sem muita gracinha, né? Eu que tô acostumada a vir aqui sempre fazer uma piadinha, uma gracinha. Hoje já não tô mais nesse clima tão divertido. Você já tá assim, até com outro uniforme aí, né? Então, queria até falar sobre isso, né? A gente brincou muito aqui durante as gravações do Clima de Copa, a gente falou, né, que se acontecesse, se viesse acontecer a eliminação do Brasil, a gente brincou sobre como se tornaria um clima de velório para nós, né? Porque a dor da eliminação é inevitável, né? A gente, claro, sente, a gente fica muito chateado da maneira que foi, para a seleção que foi, né? Porque quando a gente imaginou que o Brasil pudesse pegar a Inglaterra agora, no que seria as quartas de final,
seria até, não que a gente desejasse isso, mas seria até melhor ser eliminado para uma Inglaterra da vida, perder para um Harry Kane, para um Bellingham, do que perder da maneira que foi para a Noruega, né? Mas, já que eu não tenho mais o Brasil para torcer, eu já estou aqui no Clima de Portugal. O Clima de Copa de hoje está sendo gravado antes da partida entre Portugal e Espanha, então pode ser que o que tá ruim para mim se torne ainda pior. Vixe. Pode ser Vamos ver se ela foi pé frio pode ser ou que não. eu termine o dia ainda mais irritada do que ontem. Mas, por enquanto, eu torço muito para que a Copa tenha um campeão inédito, né? E eu acho que seria muito especial ver o Cristiano Ronaldo levantar a taça. Sim, é difícil, mas por hoje eu sou Portugal. Muito bom. E isso eu também vou querer saber, né? Como é que fica a torcida dos nossos parceiros a partir de agora, se é que torceremos ou apenas desfrutaremos do Mundial, porque tem grandes seleções e grandes estrelas ainda desfilando o futebol aí pelo Mundial. E conosco hoje uma figura especial, nosso Rodrigo Godoy, ex-jogador. Como é que você tá? Sabe muito de bola, vai conversar com a gente nesse programa especial aí. Godoy, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Eu não tive a coragem que o Lenin teve de assistir, porque eu fiquei filtrando o que aconteceu ontem, né? Sim. Porque falando de seleção brasileira, eu sou muito emotivo, vive aquilo e, sabe, por mim eu assisto o jogo sozinho, justamente para isso, e foi difícil. Está sendo difícil, porque foi uma coisa que eu não imaginava perder da maneira que perdeu. Até já começando contigo, assim, você tem um diagnóstico, assim, uma resposta? É muito difícil porque eu também fiquei fazendo esse exercício desde ontem, são muitas coisas, mas dá pra gente separar o que o Lenin falou sobre o ciclo, porque realmente um ciclo muito bagunçado, o Ancelotti chega na Copa com 12 jogos apenas, algumas convocações que a gente questiona aqui e ali, acho que ele foi muito bem contra o Japão, ontem eu já acho que nem tanto, mas dá para separar o que aconteceu no jogo especificamente. Você consegue entender, assim, por que a gente usou aquela estratégia, os jogadores que ele escolheu? Você acha que o Brasil poderia ter tido uma sorte melhor ali, se faz o pênalti no primeiro tempo? Como é que você define a eliminação? Então, por isso que realmente é difícil da gente filtrar e saber o que aconteceu. Uma coisa que não pode é o Brasil ter a posse de bola que teve e a Noruega ter a posse de bola que teve. Porque a gente olhando o jogo e a estatística, parece que quem era penta eram os noruegueses e não o Brasil, pô. Porque não tem como o Brasil dar a bola para a Noruega jogar. A gente viu a França dando a bola para alguém, a Argentina, a Inglaterra? Não. E aí você vê um time passivo e os caras jogando. O Odegaard toda hora com a bola. Nossa, ele deitou no jogo. Ele foi o cara do jogo. O Haaland fez os 2 gols. Mas vê quantos passes o Odegaard deu. E isso a gente já sabia. Quem era o melhor jogador armador da Noruega? O Odegaard. E ninguém fez nada. Nós somos brasileiros. Alguém deu uma chegadinha no jogador? É futebol, gente, contato. O cara tá armando o jogo, esse não joga mais. É o normal. E a gente passivo. Os caras jogando, posse de bola, girando o jogo. E o nosso time que era para ganhar a bola e na transição ali, uma boa recuperação de bola e acelerar, também não estava conseguindo. E aí deu no que deu, entendeu? Então, assim, é difícil de colocar culpados. O Ancelotti errou. Acho que é o ciclo, é a geração, é a base que lá de trás, que infelizmente... Sem laterais, né? Sem laterais, é inadmissível. Nós tivemos Roberto Carlos, Marcelo, antes Serginho. Que isso, que o Serginho jogava na época do São Paulo, do Milan. Aí Cafu, Jorginho. E aí hoje nós estamos... Danilo, que está ali improvisado. O lateral esquerdo foi Douglas Santos, até uma boa surpresa para nós, porque ele, que nem ele mesmo falou, feijão com arroz bem temperado. Pô, mas estamos falando de Brasil, pô. Feijão com arroz bem temperado, nós somos o penta. Não tem como aceitar da maneira que foi. E aí eu coloco a culpa nos 26 atletas. 26 atletas, porque lá dentro 11 contra 11, pô, é 11 contra 11, pô. Não tem como o cara ser tão omisso nas jogadas
E aí vamos falar do pênalti, que é o que tá todo mundo falando. Não tem como... a gente vê a entrevista do Vinícius falando, eu não sou egoísta, eu nunca quis ser artilheiro. Então por que você foi pra Copa? Você é um atacante da seleção brasileira e você não quer ser o artilheiro da Copa? Não tô entendendo. Porque ele briga com o Mbappé pra bater pênalti no Real Madrid. O Mbappé bate no Real, o Harry Kane bateu na Inglaterra ontem, o Messi... Não tem como, tem que ser o cara. Não, é o cara do time que bate o pênalti na Copa. Não tem, entendeu? Pelo que eles falaram, a orientação, a decisão foi da comissão técnica. Que tá errado. Mas tá aí a gente traz para quem tá dentro do campo ali. Quem tá dentro, tá vivendo. Até bater o pênalti, o jogador ainda pode... Não, me dá isso aqui que eu vou bater. Pô, e depois ele resolve lá. Porque ele poderia ter errado. Ele poderia ter errado. Mas eu acho que seria... eu não fui omisso. Eu peguei a bola, bati, se desculpa. erra até o torcedor, né, Godoy? Até o torcedor ia perder e falar assim, e se fosse o Vinícius, né, pô, ele já tinha Tá com crédito. Um crédito, um histórico bom na Copa. Tava vindo sendo o cara da Copa. Pô, 4 gols, ele tá lá em cima. O Bruno Guimarães tava jogando muito. Mas não é a dele, né? Não é a dele. E antes, até o lance do pênalti, quem acha o jogador é o Bruno Guimarães. É o Bruno. Que ele tem uma visão... Esse é o jogo dele. Isso, entendeu? Mas o pênalti... Porque assim, o cara que vai pra Copa do Mundo como atacante da seleção brasileira e não quer ser o artilheiro, isso que eu não entendo. Por quê? 2002, o Ronaldo e o Rivaldo, eles brigavam pra ver quem faz o gol, pô! Ué, é essa mentalidade que eu não consigo ver dos jogadores brasileiros. Essa omissão de querer passar a bola pro outro, como eles fizeram colocando na convocação o Neymar. Mas faz muito sentido o que você está falando, porque o que, desde ontem, né, o que passa para a gente é uma postura omissa, os nossos protagonistas desapareceram, enquanto que o do adversário estava lá para resolver. A estratégia, que a gente sabe que o Ancelotti gosta de jogar dessa maneira, mas quando você encara uma seleção média, incomoda. Quando o jogo tá 0-0, ok, você tá vencendo por 2-0, às vezes o adversário tem a bola, né? Mas quando tá 0-0, você deixar a Noruega trocar tantos passes, ter tanta liberdade, e você não morder, não competir, aí você olha o jogo que Cabo Verde fez com a Argentina, você olha o jogo que o México fez contra a Inglaterra, e você pensa, caramba, por que a gente assistiu a Noruega jogar? E aí, Lenin, tem alguns números de ontem para hoje que eles são gritantes, né? O número de passes que a Noruega trocou, 680, se eu não me engano. Ela trocou mais passes do que contra a Estônia e a Moldávia nas eliminatórias europeias. E isso, cara, isso é humilhante pra gente. Por mais que seja estratégia, é humilhante. E o Odegaard, ele teve 124 ações com a bola. E ele não fez um jogo até... Nem acho que ele tenha sido assim... ele poderia ter feito mais até do que ele fez. Mas foi tanto espaço, mas tanto espaço que incomodou. É engraçado, futebol é um esporte tão fantástico que a gente, semana passada, falava, né, que provavelmente o jogo do Japão era mais difícil que o da Noruega. Sim. E eu acho que foi. Defensivamente, o jogo deram mais trabalho. O jogo do Japão foi mais certeza, difícil sim. E a gente ganhou. E o jogo mais fácil a gente perdeu. Então, isso mostra como o futebol não é uma ciência exata e como é importante, de fato, jogo a jogo, você construir uma história. Eu hoje, e aí voltando a essa coisa de reassistir o jogo ontem, eu fiquei com a impressão, eu fiz assim, pô, será que o Brasil escolheu a estratégia de realmente deixar a Noruega com a bola ou foi, assim, eles encontraram o jogo... Ou fomos dominados? Aí, reassistindo, eu tive a convicção que de fato foi estratégia. E qual era a estratégia? Aqui, mais uma vez, não estou dizendo nem que eu concordo, não. Eu estou dizendo o que eu enxerguei. E tem um mundo paralelo em que o Brasil poderia ter vencido. Tem uma lacuna do tempo em que, se o Bruno faz aquele gol, se o Endrick faz aquele... sabe aquela coisa toda. E aí, qual foi, na minha cabeça, a estratégia? Vamos deixar Noruega com a bola, porque a Noruega com a bola, ela adianta o time todo. A linha de defesa da Noruega, em dado momento, ficava no meio campo. Uhum. Então, se eles sobem todas as linhas, a gente vai ter muito campo para trás. E aí, nesse espaço no contra-ataque, a gente ganha o jogo. O gol perdido pelo Endrick mostra isso. Né? Só que aí vem as inconsistências que eu acho que aí nessa reprise eu começo a enxergar. Por exemplo, a gente no primeiro tempo,
Aliás, eu vou dividir o jogo em 4 tempos, né? Nos 2 primeiros tempos, Ryan estava burocrático, assim como ele foi contra o Japão, mas burocrático ofensivamente. Defensivamente, Muito ele bem. estava muito bem. Muito bem. Aí, chega no segundo tempo, o segundo tempo mesmo, né? O terceiro, vamos dizer assim, Ryan faz uma primeira parte muito boa. Vale lembrar que nos 20 primeiros minutos de jogo, vou considerar até a parada da hidratação, nos 20 minutos a gente teve o lance de Endrick, teve aquele lance de Ryan, que ele chuta, o goleiro defende com a perna, teve o lance que ia ser o gol contra, e teve um cruzamento na área, agora eu não lembro que... Foram 4 lances de perigo do Brasil. Martinelli. Nos primeiros 20 minutos. Nos primeiros 20 minutos. Na hora que Ryan estava melhor no jogo, ofensivamente, Ryan sai do jogo. Sim. Aí... Acho que o nosso treinador não foi feliz vem nas para mim a trocas. inconsistência. Se eu tive uma estratégia que a ideia era deixar os caras com a bola, fazer com que eles adiantem as linhas e eu ter espaço para jogar atrás, eu preciso de 2 pontas muito incisivos. Eu já tinha Vini. Por que não o Luiz Henrique entrou nesse jogo? Porque ele não entrou nunca mais. Se era o cara que mais jogava com ele. Se a estratégia fosse essa. Aí outra inconsistência. Endrick entrou por dentro. Na hora que Endrick entra por dentro, já teve aquela primeira chance. Depois ele teve um chute que Vini até reclama com ele, que ele não deu passe, mas virou um escanteio. Foi fominha. Ele entrou bem por dentro. Tá. E aí, na hora que ele tá bem por dentro, aí entra o Neymar entra pra ele ir pra ponta. E ele vai pra ponta. Então assim... E quando ele tá na ponta, ele não marca como o Ryan. Exatamente. E dali sai o gol. Exatamente. Então assim, pra mim, o erro não foi nem muito na estratégia, mas foi nas mudanças. Na execução ali no segundo tempo. Porque se você tem uma estratégia que você definiu ali, suas mudanças têm que ser com base na estratégia. E as mudanças não conversam com a estratégia. É isso. Não, e é muito louco que Copa do Mundo, a gente viveu isso contra a Croácia, é um detalhe. É um detalhe Exatamente. Que você tá fora. E isso originou o primeiro gol, porque o jogador, que eu até não lembro agora o nome dele, acho que era eu não sei se era o Bob ou Berg. O Berg, ele caiu pela esquerda ali, porque ele trocou os pontas, né, no intervalo, o treinador deles, né, entendeu que daqui a pouco poderia ter o caminho ali. Ele passa pelo Endrick, o Endrick desiste na intermediária. E quando ele chega na frente do Danilo, o Danilo só cerca. E aí chega o Ederson, que é outra coisa que eu não entendo muito bem, né? Chegando meio atrasado, o Casemiro tá mais pro outro lado lá e tal, e aí ele cruza com uma extrema liberdade. E aí cruzar pro Haaland. Uma das coisas que só hoje eu me toquei, porque ontem, na agonia do jogo, a gente não... Todas as substituições do Brasil foram feitas com o jogo ainda 0-0. Olha aí. Todas. Loucura, Até né? Ederson, que foi o último que entrou, o jogo ainda estava 0-0. Não, ele estava organizando o meio-campo e a Noruega estava fazendo o gol. Então, para mim, só prova como as mudanças impactaram no resultado do jogo. É um bom Porque ponto. os dois contra o Japão positivamente. Exato. Né? Mas aí é que tá. A diferença para mim do jogo contra o Japão é que deu até um orgulho no final. Porque a gente mereceu aquela virada. Sim. A gente encurralou os japoneses. A gente assustou eles. E ele pegou aquele segundo tempo. E quando foi enfrentar a Noruega, que a gente sabe que tem um meio-campo interessante, ele não colocou o Martinelli como volante. Ele colocou o Martinelli como um atacante. E ele abriu o meio. E tem uma coisa também que aí eu concordo 100% com o que o Godoy falou. Não teve espírito de luta no jogo. Não teve. Não teve espírito de luta. Isso incomodou porque é aquela demais. coisa. Se eu vou jogar de um jeito em que meu adversário vai ter a posse de bola para eu pressionar, tomar a bola, então pressiona. Aí não pressionava. A gente ficava assistindo. Ontem eu vi Romário falando e Júnior Capacete também falando. A Noruega tem muita posse de bola, mas é uma posse de bola insossa, porque é circulando a bola sem pouca efetividade. E de fato era. Mas se você sabe que os caras estão com a posse de bola e não pressiona, uma hora o cara vai achar. Você vai deixando eles confortáveis no jogo, né? E a questão... Fica cômodo jogar com a bola. Então, e a questão que eu penso também, a gente está perdendo muito o DNA do futebol brasileiro. Por conta do quê?
Por que trocou Luiz Henrique pelo Ryan? Porque o Ryan marca e o Luiz Henrique ataca. Mas qual é o futebol brasileiro? É de atacar ou é de marcar? É que hoje em dia, infelizmente, todos eles precisam ter algum compromisso tático. Só que aí tem a ver também, se você tem um lateral ofensivo, se justifica. Agora, você já tem um lateral defensivo. E aí você precisa de um atacante para marcar. Realmente fica desequilibrado. E aí a gente perde o DNA. Agora vamos colocar o jogo da estratégia. Por que não avança, obriga o goleiro a quebrar a bola? Ah, tem o Haaland lá. Tá bom, mas ele vai... Em uma bola ele vai fazer o gol de cabeça lá? O goleiro atacando? Não. Ele vai raspar. Fecha, 3 na frente, a segunda bola é nossa. Então, mas roubamos a bola, estamos com a bola no nosso pé. Quando ele ganhava e ele ganhava quase todas, quem vinha de trás pegava sempre essa bola limpa. Mesmo a gente estando aqui. A gente não tava lá pressionando, então... Mas porque ele botou 4 atacantes pra ficar esperando a Noruega. E o buraco não fez sentido. Não fez sentido. O Martinelli cara. Até que não jogou mal. O Martinelli. Até que mas ele não entrou como volante. Só que, então... Ele não foi e aí o Lucas o buraco Paquetá. Continuou no meio do campo. Então, pra que colocou o Martinelli? Não fez sentido. Não. Até o Matheus Cunha voltava mais que o Martinelli. E ontem... Que é outra coisa, né? É o 9 voltando, batendo escanteio. Não dá pra entender. Ontem, na hora que... ali no decorrer... tem outro detalhe importante. A mudança de Neymar é com 21 minutos. Isso. E a parada técnica é com 23. Exato. Sim. Ele entrou e já deu a parada técnica. Gente, não fez nenhum sentido isso também. Não faz nenhum sentido, sabe por quê? Porque na hora que Neymar entra em campo e 2 minutos depois o treinador teve 3 minutos para organizar o time. Exato. E não, era se só ele esperar. Exato. Era só esperar. Espera a 2 parada. minutinhos ali. Ele entra não depois... Não sabe que vai ter a parada? Porque não vai ter um momento pro treinador chamar o time e organizar. É isso. Então eles deram a organização pro time adversário. Exato. Exato. Porque entra o Neymar e a Noruega pensou, bom, então tá, agora eu vou ter um tempo técnico. Exato. É o seguinte, o Neymar entrou centralizado, o Endrick caiu pela ponta, nós vamos fazer o seguinte, ele marca menos que o Ryan, nós vamos cair por lá e pronto, vamos fazer o gol. Deu esse tempo ao time adversário. Caramba, porque futebol... se não tivesse, se fosse durante o jogo, o treinador tem que ficar gritando, é diferente. Sim. Pra organizar. Do que chega ali, tem tempo ainda de pegar a prancheta, desenhar pra todo mundo, pô. E aí entra a comissão técnica pra ajudar o cara. O tanto de auxiliar que você vê sentado ali. Pelo amor de Deus. O tanto de gente lá em cima, que tem 50 de comissão. E não é qualquer comissão técnica. Entendeu? Né? Então ali, ô Ancelotti, não precisa trocar agora, falta 1 minuto pra vir a parada. Exato. Na parada a gente volta. Porque eu não tinha pensado nisso. Você, digamos assim, se torna previsível para o teu adversário. Você permite que o teu adversário possa pensar a estratégia melhor, porque o cara entrou... Quando é depois do tempo, o cara não tem mais esse tempo. Não tem mais, pô. Então, assim, isso também foi um ponto para mim de falha, assim, de às vezes até de comunicação. A gente sabe que o calor do jogo, às vezes, e faz você se perder e tudo, mas a gente está falando de Ancelotti, né? Não está falando de um treinador que começou outro dia. Nos mais bem pagos do mundo, inclusive. Então, assim, é um erro que não pode acontecer. Eu acho, por exemplo, que o jogo de ontem, dado o momento, era um jogo para Neymar mesmo. Porque o jogo estava com tanto espaço para ele pegar a bola, para ele pensar o jogo, que era um jogo para ele. Mas aí, mais uma vez, eu volto naquela questão da estratégia. Se fosse para Neymar entrar, Neymar ontem teria que ter entrado de 10 e não de falso 9. Porque Endrick entrou bem ali por dentro. Então, aqui mais uma vez, Ancelotti é Ancelotti. Eu sou um corneteiro, mas se Endrick tá bem por dentro e eu tivesse com o Luiz Henrique numa ponta e Vini na outra, eu tinha Neymar para abastecer esses 3. Sim, perfeito. Mas é isso tudo que a gente... muito mais sentido do que botar... Endrick na ponta e Neymar de falso 9. Tudo que a gente elogiou ele contra o Japão e ele pensou fora da caixa mesmo, quando ele bota o Martinelli ali, deixa o Casemiro que faz o gol de empate. Ontem, que é o que eu digo que não pode acontecer. A gente não pode daqui olhar o jogo melhor do que ele que está lá. Não pode. Não pode. Isso não pode acontecer. E não é ser engenheiro de obra pronta, mas a gente analisou, a gente viu o que estava acontecendo e a explicação ela se torna até um pouco mais clara, porque o jogo se desenhou dessa forma. E ele tá lá. Ele tá lá na beira do campo e ele não enxergou essas coisas? E só voltando à questão do pênalti, eu concordo, tinha que ser Vini para bater. Primeiro porque Vini é batedor de pênalti. O primeiro ponto é esse.
Me espantou na coletiva ele dizer que Vini não estava nem entre os 5 Não, batedores. exato, ele tava na hierarquia lá no final. Eu falei, caramba, parece que ele não foi convocado, não né? era o cara do Brasil que tava fazendo gol. Isso como me assim? espantou, de Vini não tá nem entre os 5. Ah, tinha o Rafinha, Então, o significa- Igor Thiago. Pelo amor de Deus, Então, gente. isso me soou estranho, de Vini não estar entre os 5. Eu entendo o lugar de Vini, de não chegar na hora e dizer eu que vou bater. Sim, Cada é difícil mesmo, é difícil tudo, mesmo. Ok. Ainda mais vindo a ordem no banco. Exato. É fulano que tem Exato. que bater. Ele seguiu a ordem do treinador. Mas acho que pela personalidade, pelo histórico, pelo momento que ele está na Copa, tudo tinha que ser ele. Eu vi uma declaração de Guardiola, que Guardiola deu uma entrevista pós-jogo. Até me surpreendeu, né? Que não é muito de falar em entrevistas. E ele dizendo que ele tem o hábito nos times dele, que ele gosta que quem bata o pênalti é quem sofreu. Por quê? Porque ele acha que o cara que sofreu o pênalti e estava prestes a fazer o gol, o cara tá com um apetite. Tá mais próximo do gol, né? Uma Então parada ele meio... prefere que esse cara faça. Nesse Mas sentido. quando não é o caso, quem tem que bater é o craque do time, pô. Porque é o cara que, se perder, tem casca para dizer acabou, vamos seguir, Sim. passou e já eu faço outro. E quando você imputa isso a Bruno Guimarães, que pega o histórico, tem 3 pênaltis na carreira, não é o cara que está acostumado a bater pênaltis. Contra quem ele tá batendo os E pênaltis, ainda né? mais em Copa do Mundo, tem outro peso. Então, assim, eu isento totalmente Bruno Guimarães. Eu vi muita gente criticando ele. Não, velho, o cara... E pra você ver como Recebeu são as uma coisas, incumbência, né, ele Lenin? vai cumprir. Porque o Bruno Guimarães era um dos atletas mais bem elogiados até o momento. É isso, é porque a gente tá também, e aí é uma coisa que a rede social, infelizmente, provoca, que é tu tem que achar culpado, né? Então, quem é o culpado da derrota de ontem? Quem é o culpado? Não é a questão de achar culpado. O que eu acho que é importante a gente... aqui a análise é o que a gente enxergou do jogo. Sim. Óbvio, todo mundo é culpado. Todo mundo tá lá. Quando dá certo para todo mundo. Quando dá errado para todo mundo. Então, todo mundo tem sua parcela ali de culpa em alguma questão. Não tem uma culpa de um indivíduo. Não vai ter. Mas a possibilidade, de fato, da gente passar era muito grande. A Noruega não era uma seleção que daria testa pra gente em situações normais. Não a chega gente nem com... perto. Foi 35% de bola que a gente teve. 34. Com 34% de bola, Contra a a gente Noruega. teve 3, 4 chances de matar o jogo. Isso. Mas assim, matar mesmo. O pênalti, a bola com o Endrick, aquela bola do gol contra que o goleiro faz um milagre. Sim. Não, Um jogou milagre. que não joga na vida. Era a reserva do Sevilha, tá sem clube. Tá sem clube, velho. Já era Olha pra que ser loucura. 3-0 ali. Mas olha que loucura, a FIFA ela tá colocando na tela, né, durante as transmissões, os tais dos gols esperados, né, que é o expected goals, né, que é uma estatística que hoje é tudo inteligência artificial, né, então o robô ele faz um cálculo, por exemplo, um pênalti você tem, sei lá, 0,7, né, de sair o gol ali, 70% do atacante, 30% do goleiro. Eles fazem esse cálculo, né? Quando o cara tá dentro da área, pequena área, é uma porcentagem. Quando o cara chuta de fora da área, é uma porcentagem menor. E olha a loucura do que foi ontem. O Brasil, como time, teve nos gols esperados 2,62. Fizemos um gol. Nós tivemos quase 3 gols esperados pelas chances criadas, fizemos um gol. Sabe qual foi o expected goals do Haaland? 0,47. Ele fez 2 gols. 2 gols. Ele teve menos de metade da porcentagem de chance de fazer um gol. E ele fez 2 gols. Por quê? Porque esse cara, ele coloca a média lá em cima. Lá em cima. Porque o que a gente fala que é uma brincadeira, tá comprovado no número. A gente fala assim, o Haaland precisa de meia bola. E é meia bola mesmo. Menos de meia bola. 0,47. Para fazer um gol. Ele fez 2. Com menos de meia chance. Eu lembro, é impressionante. Não tem muito tempo isso, Fred, do Globo Esporte, Fred fez uma entrevista com o Romário e aí pegou um jogo do Vasco, não lembro agora contra quem foi o adversário, se foi o Palmeiras, enfim, que o Romário tinha feito 3 gols nesse dia. E aí aparecia o dado
de posse de bola de Romário. Romário teve 8 segundos Nossa de posse Senhora. de bola e fez 3 3 gols. gols. Mas é isso, né? O Em 8 futebol, segundos. o Godoy, o futebol ele ainda é efetividade, né? É. Ainda é botar Não. a bola na casinha. O futebol é o que o Parreira falou. É perto do zero numa Copa do Mundo. É. Tem que chegar o mais próximo do zero, porque senão vai ter um Haaland. Então o que tem que fazer para que não chegue nesse 0,40? Pé na bola, pô. Não pode o Danilo dar o espaço que dá pro cara cruzar. Não pode o Gabriel Magalhães, na hora que a bola cruza, O cara antecipar. o cara antecipar. O normal é você atacar a bola. Ele correu Independente errado se ali. você é o zagueiro ou se você é o atacante, isso é o básico do futebol. Você não fica caçando borboleta, esperando ela chegar em você, sendo um atacante ou sendo um zagueiro. A bola veio, você ataca a bola. Atacou a bola, você tira ela ou outra, tromba com o cara. Ele não vai cabecear 100% bem. No primeiro tempo, inclusive, né, teve um lançamento que tá ele e o Gabriel, ele dá um jogo de corpo Oh. no Gabriel, É. aí depois ele Depois vem o passa Marquinhos. pelo Marquinhos ali, aí depois o Gabriel meio que se recupera, mas e cara, aí ele trombando com e os o Casimiro dois. chega atrasado, o Odegaard chega batendo no gol que o Alisson fez uma Isso. grande defesa. Isso, foi isso. Entendeu? E aí entra em questão o Casimiro. Eu acho que a estratégia do Brasil de não pressionar talvez seja pelo Casimiro. Porque se pressionar lá e toma um contra-ataque, o Casimiro não consegue voltar. Não tem condição, Ele né? tá, infelizmente, ele tá com um saco de cimento nas costas. É Ontem impressionante. Berg deu uma entrevista, eu estava comentando aqui antes de começar, que eu achei até muito indelicada a entrevista, porque tá falando de um colega de profissão. Mas Berg, no final do jogo, falou abertamente assim, não, a gente já sabia que Casemiro chega atrasado em todas as bolas. Caraca. Que ele chega atrasado nas bolas, que Triste ele não realidade. consegue cobrir mais como cobria. Assim, ok, tá falando a verdade. Sim. Agora, Mas não precisaria né? naquele precisa momento. um colega falar assim do outro É, publicamente. E muito, Não, e a- muito diferente das entrevistas do próprio Haaland, né? Que demonstrou um respeito Muito, muito grande muito. pela seleção brasileira, pela história da seleção brasileira. E mesmo, né, eles tendo avançado, ele mesmo falou assim, cara, Brasil, eu quero que o Brasil esteja competindo ainda mais, né? Por tudo que passou, pelos atletas que ele viu jogar, ele falou sobre o Neymar, enfim. Que são atletas que, querendo ou não, eles respeitam de alguma forma, Ontem, né? no final, Haaland estava dando já na área de zona mista. Estava dando entrevista para a FIFA e aí Vini já estava indo para o ônibus e passa para cumprimentar ele. Velho, Vini do lado de Haaland. Haaland É uma absurdo. criança, dá né? 3 de Vini. O negócio surreal. Haaland, ele é um jogador que talvez ele nunca ganhe a bola de ouro, porque ele não é o mais habilidoso, Não. ele não sabe driblar, ele mal sabe correr. Eu digo em questão assim de jeito, né? Sim. Porque ele corre que nem um cavalo. Mas ele trabalha, ele É absurdo. vive para fazer gol. Sim. Então se tem uma coisa que ele sabe fazer, é gol. Quando você E o contrata futebol é ele- quem faz mais gols. pô. Quando Tanto você que- contrata ele, você não contrata para você ter um jogador para jogar Cara, o pro Guardiola time. apanhou. É o time para jogar O pra Guardiola apanhou, porque assim, os caras, ok, você contrata o Haaland, né? Mas o Guardiola jogava sem um 9. É. E quando o Haaland chega no time, Ele é tem que completamente contra. Porque imagina jogar pra um cara, né? Meu futebol, exato. meu time é futebol total, aquela coisa toda. E foi só com o Haaland que ele ganha a tríplice coroa, que ele ganha a Champions, a Premier League, a Copa da Inglaterra. E é legal isso, o encontro com o nosso companheiro de profissão, o Fred Caldeira, pela Casa TV, foi uma das pessoas que entrevistou o Haaland após o jogo, e ele reconheceu o Fred, né, enfim, das entrevistas na sim, Premier sim. League e tudo mais, e aí ele fala, né, falou assim, pô, meu amigo, desculpa. E aí ele brinca, não, hoje poderia ter sido diferente, né, mas ele falou assim, só tô fazendo o meu trabalho, e fez o trabalho dele de forma A gente grandiosa. queria né? detestar Haaland, mas Não dá, né? Não. Eu vi um meme que era assim, na minha vez, o vilão é carismático. Então, é bem por aí. Mas bem aí por Como entra diz no- Sgarbi, na minha vez, o Pelé. O Pelé é argentino. Os Gabi, inclusive, uma menção Pé honrosa frio. aqui ao nosso amigo Nossa Sgarbi, senhora, é que foi o muito primeiro pé jogo gelado. dele na Copa do Mundo, né? Ele Jesus. chegou lá só pra Parabéns, gente Sgarbi. ligar pra ele e Sgarbi, por Obrigado. favor, Eu já sai dos disse a Estados ele Unidos, que volta, agora ele tem volta. incumbência de assistir o jogo da Argentina e o jogo da França. É isso. É boa. Já que tá lá, né? Obrigatório. Já que está lá, Já que por tá favor, lá, faça o ajude. seu papel de pé frio direito. Mas aí a gente vê a mudança, a mentalidade. Eu tô lá pra fazer isso. Eu fiz Exato. o meu trabalho. E a entrevista do Vinícius Júnior. Eu não sou egoísta. Você tem que ser, pô. Falta ambição, Você tem né? que ser ambicioso. Eu tenho que ser Segundo artilheiro da gol, Copa. E o segundo gol, O segundo gol foi assim, é chocante, é impactante porque o Haaland segundo dá gol. 3 toques na bola. O segundo gol é assim, Ele me pareceu o jogo de domina a pelada. bola, Pelada. domina a bola, Pelada. Aí ele
empurra a bola para poder Pra ter ganhar força. a distância pro chute e chuta. Então, E aí tinha na área Gabriel Magalhães e Danilo, que são os dois que tentam encurtar, mas Ederson tá, sei lá, Não. 2 metros do lado dele. E ele tá fora da área. Não, Ou seja, mas dá você- pra dar o bote ali sim, mas que depois você não corre risco. as pessoas têm que analisar o que acontece nesse lance. Ederson entra meio perdido. Total. E aí ele tinha algum recado pra dar, ou pro Isso. Casimiro, Ele ou tá olhando pro pra trás, né? Ele vai conversar, na hora que ele olha, a bola já tá lá. isso. Aí ele dá o pique, Cara. a bola já tá no pé do cara, o cara toca pro Haaland. Cara, Ele- Copa do Ele não Mundo. fecha o espaço. Ai, Copa do Mundo, meu Ó, Deus e se vocês do céu. percebem, o gol que nós tomamos contra o Japão, o Casimiro ficou pra trás, ok, normal, já era de se esperar. Danilo erra o passe, né? É, quando o cara avança pra bater, o Gabriel não adianta. Não Tira encurta, o cara. espaço do cara. É isso. Dá pé na bola. Hoje em dia a gente fala muito isso, pé na bola. Foi o que o Danilo ontem. Pé na bola, pô. Tira o espaço do cara. O cara só tem o chute no gol, porque ele não é habilidoso. É isso, ele não vai ia driblar. dar uma pedalada. Exato. Ele não vai, ele é um pilar, pô. Ele é o... Então ele ia te dar o passe e ia sair. Então eu tiro o espaço dele, ele toca pro lado, recompõe a zaga, pronto. Não, espera, aí vai dobrar o pé. Foi logo debaixo das pernas. Aí sai um tiro, né? É. Eu quero falar com como vocês também a partir de agora, na sequência, sobre o próximo ciclo, o que ficou, né, desse Mundial, e falar do entorno, porque tem uma Copa do Mundo acontecendo e muito legal, muito maneira. Mas antes, Lênin Franco, é hora da gente fazer o simples, fazer o básico, porque muitas vezes, olha como o futebol ensina, né? Às vezes fazer o básico é mais importante. E antes da gente voltar para o nosso papo de Copa, Lênin, eu quero falar desse parceiro que combina muito com essa ideia de fazer as coisas sem complicação. A Big Flex 3 tá com uma campanha muito legal, chamada Faz o Simples, justamente mostrando que algumas escolhas do dia a dia não precisam virar um problemão. Quando o assunto é barbear, por exemplo, a ideia é ter praticidade, conforto e um barbear extra suave, sem inventar moda, né, Lênin? E eu gosto porque é exatamente aquela lógica que a gente vê no futebol. Tem jogador que tenta fazer tudo difícil, mas normalmente quem resolve mesmo é quem faz o simples bem feito. E a Big Flex 3 vai nessa linha. É uma marca de lâminas masculinas que aposta numa experiência de qualidade e inclusive está tão confiante nisso que lançou uma condição muito interessante. Quem comprar qualquer produto da linha Big Flex 3 e não ficar satisfeito, pode solicitar o dinheiro de volta. Que é isso? Isso mostra o quê? Confiança no produto. E é legal porque tira aquela barreira de experimentar algo novo. Às vezes, a gente acaba ficando sempre nos mesmos hábitos, sem testar alternativas. E a proposta da campanha é justamente essa: experimentar e tirar as suas próprias conclusões. Então faz o seguinte, aponta a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela e conheça melhor a campanha. Tem link da descrição do episódio também. E se você ainda não conhece a linha Big Flex 3, essa é uma boa oportunidade para você testar. Boa, é isso, Big Flex 3, faz o simples. E agora bora voltar porque ainda tem muito assunto de Copa aqui. Então, Lênin Franco, às vezes é isso, né? O futebol não é difícil. Não. Você marcar o melhor jogador, impedir que a bola chegue lá, ter um pouco mais a bola, porque se o futebol ele se joga com a bola, é melhor você ter a bola do que correr atrás dela, Não, né? com certeza. Então, assim, enfim, o futebol às vezes também é básico, também é simples. E isso que você falou do próximo ciclo, ontem, também, já de ontem para hoje eu estava refletindo já, enfim, né, desses 26 jogadores, grande parte desses 26 jogadores encerram seu ciclo na seleção, Sim. né? Grande parte. Se a gente for pegar aqui de cabeça, os 3 goleiros, Sim. Os 3. Danilo, Marquinhos, Sim. Neymar, Casimiro, Douglas Santos. Alexandro, Léo Pereira. Léo Pereira já tem 30, tá com 34. Douglas Santos, 32, né? Então, assim, grande parte dos 26, eu diria aí, que se a gente espremer, vão ficar 8 ou 9. Com grande possibilidade ainda, né? E aí você tem ainda Estevão,
você tem o Vitor Roque, você tem... Que falta, Estevão. Wesley. Lateral. O Ryan, o próprio Ryan. Dos que já estão, talvez o zagueiro Vitor Reis. O Vitor Reis, o Lucas Beraldo. Exato, Beraldo do Paris Saint-Germain. Isso. João então, Pedro. A gente tem João o João Pedro, tem uma geração. Kaique do muito Cruzeiro. boa. Kaique do Cruzeiro, que saiu Andrei agora. Santos. Sim. Então a gente tem uma geração muito boa para 2030. Só que é uma geração que vai chegar crua para a Copa do Mundo também. Sim. Então não dá E também com pra gente já depositar toda e com uma lacuna de referências, né? Sim. Porque a gente sempre passou de uma Copa para outra um sucessor, né, de um grande jogador. O Neymar parando, bom, tem o Vini ainda que a gente Vini espera tá novo, que vai ainda tá tenha 30 mais uma anos. Copa, talvez no 29, auge, 30. que talvez seja a referência dessa molecada, mas o resto tá chegando ali para, né, para realmente daqui a pouco fazer uma primeira Copa, uma segunda Copa e com uma carga muito grande, né? Porque a gente vai completar 28 anos sem o Mundial. Sem ganhar um Mundial, né? Na história do Brasil. E aí a gente, cara, isso é muito tempo, porque quando a gente pensa em gerações... Duas gerações sem ver o se Brasil você, ser campeão. se você pensar numa pessoa de 20 e poucos anos e perguntar sobre seleção, ela vai lembrar muito mais de eliminações do que qualquer outra coisa. uma Vampeta geração- nunca esteve tão feliz na vida. Vampeta. Porque... Uma geração de perdedores, se for falar a real. Exato. E aí, E de eliminações humilhantes, querendo ou não, né? principalmente essa última. decepções Vai estar assim. vindo da última. Esse é um bom ponto. A gente, nos últimos tempos, caiu para as seleções médias da Europa. Sim. Bons times, é verdade. A Bélgica era um timaço em 2018. A Croácia Holanda. deu para ver que era um bom time, porque vice-campeã em 18, deu trabalho em 22, deu trabalho para Portugal esse ano também, mesmo já veterano. Então, uma boa seleção, mas ok, nenhuma campeã do mundo. Né? Holanda, Croácia, Bélgica, Noruega, nenhuma campeã do mundo. E na nossa eliminação para a Croácia, 58% da posse de bola era do Brasil. Mas aí que tá. Esse é outro ponto interessante. Contra a Bélgica, nós merecíamos Jogamos uma prorrogação. muito. Aliás, o Tite conta que o Roberto Martínez, técnico da Bélgica, cumprimentou ele no final do jogo e falou assim: nós passamos, mas vocês que mereciam. Porque o Courtois fez milagres, o Renato Augusto perdeu um gol na cara. Teve um pênalti escandaloso. Pênalti no Gabriel Jesus. O Neymar jogou uma bola na gaveta que só o Courtois poderia pegar no auge. Nós jogamos melhor. Contra a Croácia, aquela porra dos 4 minutos, nós jogamos melhor, o Neymar fez o gol que, né, tava... e ainda assim teve a disputa de pênaltis. Sim. E que o Neymar não bateu! Porque Sim. não, Que de vamos novo, deixar, né, vamos deixar. Então, de assim, novo nessa a sensação nessas eliminações, controlando, a gente fez um puta primeiro tempo, e aí tomamos 2 gols na cagada, o Felipe Melo expulso e tal. Deu uma sensação do tipo, dava. Ontem eu me senti humilhado. Então, Exatamente. a Ontem eu me senti omissão humilhado. deixou a gente humilhado ontem. Ontem eu falei assim, caramba, a Noruega tá no meu campo. Os é. caras trocando passe na frente da área. O Haaland dominando, pensando, ô churrasqueiro, baixa a picanha aí que eu tô chegando, pá, gol. Que isso, pô? Foi. Que isso? Pra Noruega! Pra Noruega! E aí, o que a gente tá falando do ciclo? Daqui 4 anos. Ele vai ter tempo. Porque ele não vai ser mandado embora que ele renovou antes. Que, na minha opinião, foi um erro renovar antes. Eu não acharia um erro renovar agora. Eu achei um erro ter renovado antes. Então... Tipo, se chega agora, aconteceu a mesma Sim. coisa. Chega agora, cara, o Ancelotti vai seguir, beleza. Isso, eu acho mas que antes, né? agora, ele já chegou na Copa meio que pensando em 30. Confortável, né? Ele meio que pensando em 30, Sim. sabe? Do tipo, essa aqui eu vou só meio que organizar. O Endrick, por exemplo, é futuro. O Ryan, eu já tô pensando aqui, mas tô pensando lá na frente. Aqui eu não preciso botar tanto. O Neymar, tal. O Neymar também é um capítulo, né? Porque É algo que o Neymar também é um... deixou as redes sociais em loucura também, né? A gente já sabia que ele ia ser uma pauta, querendo ou não, né, após o jogo, porque se der certo é culpa do Neymar, se não der certo é culpa do Neymar também, mas muito se discutiu sobre o comportamento dele, né? E ainda no momento do jogo que foi, cara, você tá perdendo, precisava daquela provocação. Só que aí em contrapartida tem gente que fala, não, isso é personalidade, isso é o Neymar, tinha que provocar mesmo. E aí fica nessa discussão de, ele ainda é um menino, o menino Ney, Não é mais. fazendo Não é mais. essa Não é mais. graça. Chega. E
personalidade. E aí as pessoas já falando assim que, cara, não, isso é inaceitável, não cabia naquele momento, o Brasil tava precisando empatar. Eu acho que a provocação do goleiro achei desnecessária, porque ali pega a bola e bota no meio campo, pô. Fica lá, falta 1 minuto para terminar o jogo. Sim. Aí, enfim, mas isso é Neymar, né? O pacote Neymar. O que eu discuto, o que eu acho triste é que a gente está falando de um dos maiores jogadores da nossa história, do maior artilheiro da seleção, que fez 80 gols com a nossa camisa, nunca ter chegado numa Copa do Mundo bem. 100%, né? Nunca. Nunca ter conseguido jogar bem uma Copa. Machucou O cara machucou ele. Então ele nunca conseguiu ser o que o Messi é para a Argentina, o que o Mbappé é para a França. Ele nunca conseguiu. E merecia ser, por questões de lesão, ele nunca conseguiu. Sim. E essa foi mais uma. Eu não consigo nem cobrar de verdade o Ancelotti por ter colocado antes, porque o Ancelotti nunca chamou o Neymar Sim. no ciclo inteiro. Mas- E levou para a Copa porque é o Neymar. Só que ele chega lá machucado, Godoy. Chico, mas você para pra pensar, é difícil de colocar o Ancelotti nessa, mas entre ter convocado o Danilo há 6 meses atrás, ele não poderia ter convocado o Neymar? Pensa nisso. Mas o Danilo não chegou machucado. Então, talvez o Neymar não chegaria, porque o Neymar que se machucou no último jogo, dando a vida pra ser convocado no outro dia. O Neymar, Pra pô. chamar a atenção de Carlos Pô, Ancelotti. o Neymar, mas aí- então se ele convoca o Neymar há 6 meses atrás, o Neymar com certeza... Mas acho que ele não ia fazer isso, porque o Neymar vinha já de um tempo em mas- que ele não estava conseguindo jogar nem no Santos. E ele Mas o queria, Danilo eu não acho que jogava no Flamengo. eu acho que E tem uma eu coisa concordo, que- a do Danilo e concordo, tem uma mas é que coisa eu que acho a que não tá na gente- mesma conversa, porque o Neymar eu acho que ele quis puxar o Neymar, É isso. sabe? A gente então, falou muito e isso. E pode ele deixou para criar em Neymar um senso de urgência. Porque Neymar, a gente via ele já esses anos todos, né, com a sensação de que ele não precisasse se preocupar com O a Jorge seleção, porque Jesus ele falava sempre sobre tava. isso, né, Sim. e tal. Tá, Então, mas talvez essa estratégia talvez possa ser sido errada. Porque se ele fez isso com o Danilo, que não ia resolver o nosso problema, ele poderia ter feito com o Neymar, que resolveria o nosso problema chegando 100% fisicamente. Mas eu acho que Neymar não resolveria Mas ele não nosso chegou problema. 100%, a questão é que ele não chegou. Mas é por isso que eu tô falando. Você acha que se ele tivesse avisado antes... 6 meses o Neymar não chegaria, Ele não teria se talvez. acomodado? Você acha que ele não teria se acomodado? Mas isso é um ponto de Eu acho que a interrogação. cabeça dele foi essa. Se eu disser que ele tá Concordo. na Copa, ele vai se acomodar. Por isso que eu comentei um pouco antes, Coleni, que tanto o jogo quanto a seleção brasileira nessa Copa foi a Copa do Si. Entendeu? É muito si. Porque a gente vê algumas coisas que nem ele fazer isso que ele fez, trazendo o Danilo há 6 meses atrás, o jogador reserva do Flamengo. Não, com o Danilo eu tô contigo. Agora sim, vamos lá. Ele entrou ontem aos 21 minutos do segundo tempo. Tirando o pênalti, ele colaborou de alguma forma? Eu acho muito pouco, né? A bola ele até pedia um pouco bola, o Brasil tava um pouco ali tentando, buscando alguma coisa, mas teve um ele lance... entra, tá 0-0, inclusive. Ele dá uma porrada no final do jogo lá em Odegaard. Sim. Desnecessário Sim. também. Podia ter sido expulso, inclusive. E aí teve um princípio ali de confusão. Beleza, separou. entrou com sangue, mas é que tem um limite, né? Tem. Porque senão você pode ir ali, Sim, pô, daqui a mas- pouco você vai embora. mas- Aí você termina a tua participação na história das Copas, que nem o Zidane, expulso, pô. Sim, Não dá, né? mas de repente é porque, querendo ou não, a gente tá falando de uma seleção que foi omissa e a gente tá trazendo um cara que teve um pouquinho ainda de bril. Porque aceitar do jeito que a gente estava aceitando aquela derrota, ele, nesse caso, ele não aceita por ser a personalidade dele. Não, eu E concordo, talvez não mas, era o momento, mas ele não isso. consegue ter esse filtro. Não, ele não tem filtro. Ele não tem esse filtro. Pô, mas já tava na hora, né? Entendeu? O último jogo dele em Copas, ele ainda carregando essas coisas. Sim. E eu acho que o psicológico do Brasil como um todo tava muito afetado. Guimarães acaba depois do pênalti. Endrick acaba depois do gol perdido. Sim. O Brasil não conseguiu sustentar ali no final. E ironia do destino, o próprio Neymar fala isso depois com o nosso querido Bruno Formiga, que ele cumprimenta, que ele falou assim, foi o primeiro jogo dele pela seleção, foi naquele estádio. Sim. E o último Sim, também eu peguei, foi 2010. Comecei e termina aqui, né? Foi. E ele Eu ainda falou até assim, fiz eu essa tentei, postagem aqui, ó. Era Mano MetLife Menezes. Stadium, 1º de agosto, primeiro jogo em agosto de 2010, vitória contra os Estados Unidos, e ele fez gol. Gol de cabeça. O último jogo, julho de 2026, derrota contra a Noruega, e ele fez gol nos 2 jogos. Comecei e futebol terminei. Não, traz e essas- o que a gente queria é que, porque a final também vai ser lá, né? Ele poderia encerrar, Tá lá, inclusive, nossa. no mesmo estádio. Seria épico.
E agora acho que acabou, né? Ele mesmo disse que acabou. Ele quase não foi pra essa. Eu acho que Neymar agora vê ele vestindo a camisa da seleção para um jogo de despedida, e mais nada. E é triste, eu falo, porque assim, a gente tá falando de... hoje a galera bate muito no Neymar, né? Mas o Neymar foi absolutamente genial como jogador. Com a camisa da seleção, esquece. Absurdo. E infelizmente em Copas ele teve muito abaixo do que poderia. Eu não sei se vocês já assistiram, né? Até a gente já falou dela, da saga do Tri, lá na Netflix. Uhum. E Pelé é o personagem principal, né, da série. E em dado momento da série, Pelé não quer ir para a Copa de 70 porque ele botou na cabeça dele que ele nunca dava sorte em Copa. Ele falou, 62 eu me machuquei, 66 eu me machuquei, eu não vou para outra, para me machucar de novo. Sim. Que ele ficou também nisso, de que ele sempre dava azar. E o jogador perto dos 30 anos já era velho ali, né, naquela época. Realidade. E Neymar, infelizmente, como ele falou, a Copa que ele estava mais pronto, mais preparado, machucaram ele. Os caras arrebentaram ele. Mas é uma pena, eu concordo 100%. E a de 2010, que talvez ele pudesse ter ido, o Dunga não chamou. Não chamou. O Dunga não chamou. Ele foi um dos grandes com a camisa da seleção, indiscutivelmente, não à toa, o maior artilheiro da história da seleção. E tem um final melancólico. Né? Muito ruim, muito ruim. Um final ruim, assim, de entrega. Reserva, entrando no segundo tempo, bate um pênalti, então, mas quase expulso. Olhando para essa parte reserva, aí a gente vê que ele ficou um pouco mais maduro nesta Copa por conta disso. A gente não viu ele brigando por estar na reserva, coisa que a gente imaginava. Pô, o Neymar não vai aceitar ser reserva. Mas ele chegou machucado. Então, mas a gente não vê ele arrumando confusão, a assim, de sabe? Ancelotti, da véspera do jogo, alguém pergunta isso aí, ele fala, não, Neymar tá inconformado com a reserva. Ancelotti fala, mas trazendo isso como algo positivo. Claro, tá certo. Tá inconformado em ser reserva. Tá certo. Mas ele tá entendendo, tá se comportando, entendeu, tal. Para mim, até aí, tá ok. O que, mais uma vez, assim, só voltando à questão do resultado do jogo, peças que a gente considerava, em dado momento, até que poderiam ser titulares, que praticamente não entraram na Copa. Luiz Henrique não entrou um minuto aconteceu na Copa, alguma coisa, não é possível. Ou ele estava treinando muito mal, e o Igor Thiago, que ele inventa como um titular na estreia do Brasil, nunca mais. Nunca mais. Então, realmente, o Ancelotti, ele cometeu alguns... O Luiz Henrique é uma coisa muito estranha. Vamos lembrar que a primeira experiência do Ancelotti em seleção e numa Copa do Mundo. Na seleção brasileira, a maior de todas. Então assim, a não minha é esperança... qualquer uma, né, que ele pegou. Minha esperança é que nesse ciclo ele entenda que ele vai precisar de uma reformulação, ele vai precisar estar cada vez mais dentro do futebol brasileiro, com um nível de observação muito grande, e ele vai precisar entender que na Copa, se você escalou errado ou mexeu errado, acabou. Você tá fora. Vocês, assim, pensando em novo ciclo e mexendo com a cabeça dos novos atletas que estão chegando, o fora envolve muito lá dentro. Essa preparação, você acha que eles não conseguem segurar os atletas? Porque, assim, olhando nós aqui de fora, povo brasileiro, estão indo para a Copa, representando o Brasil, o maior campeão de todos. Não dá para se fechar, gente, porque assim, uma Copa do Mundo que você ganha um jogo e folga um dia e meio... Mas, Godoy, honestamente, eu acho que isso tem pouco impacto, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu vi uma entrevista de Lothar Matthäus detonando a comissão da Alemanha, porque a comissão da Alemanha deixou familiar ir no hotel... deu folga, a mesma coisa. Só que em 2014, que a seleção alemã foi campeã, ela fez a mesma coisa. Ficou na Bahia lá e as famílias iam. Então assim, mas quando ganha, passa desapercebido. Quando perde, vira um problema. Eu acho que ter a folga não é problema ter a folga. Mas eu vou pegar uma fala de Cafu, que numa entrevista agora que ele deu para Ronaldo, que no jogo da Bélgica, quando a gente ganha da Bélgica, Ronaldo chega para ele e fala assim, Cafu, vamos, vai ser folga, vamos sair. Cafu, não, folga, coisa nenhuma. Você não tava sentindo a coxa? Você vai ficar no hotel tratando, velho. Pronto. Agora, eu me comprometo que depois eu chamo o Filipão e na próxima folga eu peço para a folga ser maior, mas essa agora não.
Mas isso é Vão ficar capitão, todo né? mundo Mas na aí é casinha. liderança, né? Mas isso é capitão, E aí, né? por coincidência, isso eles conversando no banheiro. Aí Ronaldo sai do banheiro, aceita o que Cafu fala, e aí quando o Ronaldo sai do banheiro, o Filipão sai de dentro do... da Tá vendo? casinha. Tava só de- Bate! Foste bem, Obrigado. guri. Foste bem. Mas você vê a espírito de liderança e tal. Então, assim, eu acho que a gente não tem mais também uma liderança nesse nível. Eu acho o Danilo um puta líder. Puta líder. Eu conheço o Danilo de perto. O Danilo é espetacular. Espetacular. Mas é diferente hoje em dia. Não é tenha diferente. dúvida. Tem uma frase muito legal que, o Brasil tem muitos feriados, né? O povo fala disso. O problema não é a quantidade de feriados, o problema é o que a gente deixa de fazer nos dias úteis. Exato. Então, às vezes não é a isso aí. folga. Se produz o problema nos é a dias falta de úteis, trabalho ok. no restante. Gente, o juiz já levantou a placa, eu nem tava vendo, faz tempo, a gente já porque tá no hoje acréscimo. Mas a gente precisa encerrar falando dos demais. Quem mais tá surpreendendo vocês, além, né, nas outras seleções aí? Agora, pra mim é o seguinte, eu torço pra quem tem o pior IDH. Então, Noruega, pô. Então, se não. Noruega não. Aliás, porque falando em IDH é um dos melhores É do um dos mundo, melhores né? do mundo. Então, Pior beleza. IDH, então, necessariamente eu torço pros times africanos. Tá. A gente tem poucas opções agora, né? Ok. Ainda tem Egito Egito Marrocos. e Marrocos. Marrocos. O número 8 de Marrocos é... Só que, Porém, cara jogando porém, Pode surpreender. o Boldi lá, porém o menino, a Colômbia é um time que eu gosto muito. Colômbia. Sim. Então, Colômbia eu ainda tenho um Tá. carinho especial pela Colômbia. pode ser. Na falta desses três, aí eu vou em Portugal por causa de Cristiano Ronaldo. Entendi. Sim. Você não precisa nem perguntar, Vai né, ter Gabi? hierarquia agora. Quem que Eu tô você de vai Portugal, torcer mas pra eu te não jogar? sei até que ponto Portugal aguenta o rojão, né? Mas Tem uma boa Colômbia também seleção, seria pô. uma boa seleção que eu Colômbia acredito a muito. Pessoa, a Colômbia campeã ia pela ser muito primeira legal. vez, o time Nossa. Ser o sul-americano campeão da. ia ser- Menos a Argentina, né? Não sendo a Argentina, qualquer Rames outro campeão Rodrigues, sul-americano Rames, seria vamos bom. eu ia troféu. falar agora. É. O último 10, Rames Último Rodrigues. dez. Eu me Porque- proponho a secar a França e a Argentina. Exatamente. E o resto, Estamos juntos nessa. O resto... Sgarbi fazer a parte Eu dele. acho assim, se a Inglaterra ganhar, não vai ficar tão triste, não. Eu também não. Se a Inglaterra Fez ganhar. um belíssimo Não, jogo acho que o Harry ontem, Kane viu? merece, o Bellingham Belíssimo merece. jogo. Eu gostaria que os É um mexicanos clube tivessem bem- avançado, né? Mas já que não... Que até jogo bom foi. Até porque a Foi, Inglaterra Que jogou jogo bom. demais. Acabou nem Tem um lance sobrando de Harry tempo pra Kane gente. ontem, uma quebrada Você do viu o domínio goleiro. dele? Minha nossa Que senhora. isso? Aí você vê a intensidade daquele Jesus. jogo pro nosso. E o pênalti que ele bateu? O goleiro foi nela, mas não ia achar vai, nunca. na Não ia bochecha, achar como nunca disse. aquele pênalti. É assim que se faz. E rapaz. um comentário a fazer, acho que se você que está nos assistindo e não vai torcer para a Bélgica golear esse time dos Estados Unidos, isso. aí não é. E é uma pena, não tá? tem Porque assim, eu conversa. tava gostando, os americanos fazendo uma bela Copa, jogando em casa. Por ser um Mas país essa sede pataquada também, é aí, import- essa pataquada aí não deu. Não deu, né? Não deu pra Mas aceitar. aí Não dá pra os passar jogadores dos Estados Unidos não têm culpa, né? Não, claro que não. Claro que não. não, A mas- gente, como mas o torcedor, é que tem ânsia, né? Vai secar eles a partir de agora. Porque eles estão fazendo uma excelente Copa. Porque pra gente torcer pros belgas também não é fácil, né? É verdade. E a gente vai fazer isso. É verdade. É. Gente, pra falar pra vocês, hein? O Brasil caiu, mas a Copa continua e por isso nosso clima de Copa também. Então, nos próximos dias, nas próximas semanas, estaremos aqui até o final do Mundial, debatendo sobre tudo que está acontecendo. Sempre em nome de KTO, kto.bet.br. Baixe o app, muito mais fácil, mais seguro. Você bota lá tua carinha, biometria, reconhecimento facial, só você tem acesso. Vai lá porque a Copa segue, tem muitas odds bacanas, promoções, informação, estatística, casa de apostas não é investimento, então é para você jogar com responsabilidade, fechou? Se você tiver se você for, né, maior de 18 anos, né, só para adulto, tá bom? E também Big Flex 3, futebol é simples, na vida também, faz o básico, um barbear extra macio e suave, a Big Flex 3 apoia o nosso clima de Copa por aqui. Godoy, obrigado, viu? Sempre bom bater papo sobre futebol, ainda mais com quem conhece, com quem esteve lá dentro. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Se tiver a próxima, pode contar comigo. Boa. Agradecer, né, ao cunhado Denilson Show. Um que abraço isso. para ele. Nas pra horas família. vagas, nas horas vagas o Godoy é cunhado do Denilson. Só isso. E só aproveitando aqui, mandar um beijo para minha esposa, Nega. Tamo junto sempre. Beijo pra ela. Obrigado a todos vocês, viu? Beijo pra ela. Gabi, vai Portugal então? Vamos ver. E se vamos Portugal cair? Aí Qual é a camisa?
a entrega, né? Tem Ok. uma camisa da Colômbia. Ah. Aí se Colômbia cair, amor, aí vou ter que comprar uma camisa da Inglaterra. Ó, aí eu sugiro você abandonar a profissão de torcedora, né? Se Vou ficar quietinha na Botar minha, umas você três neutra. meias, uma por cima da Você outra, neutra uma em Se dá a mão totalmente. com o Sgarbi. Se a Argentina chegar na final, eu não vou assistir, tá bom? Eu prometo Deus. que eu vou abandonar, porque não quero correr esse risco. Ai, somos todos Cabo Verde, né? Mesmo com a derrota. Mesmo com a derrota. Cabo Verde, né? Honrou. Pra Honrou sempre. demais, cara. Que história. Talvez, acho que a maior da É, a Copa. maior né? da Copa, Que coisa linda. Aquele gol na prorrogação. que gol, né? Que gol! Que gol, Inesquecível. Olha, eu tava num restaurante, num hotel em Campos do Jordão. Foi uma gritaria, porque tava todo mundo torcendo, né? Leni, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Vamos melhorar o clima, né? Hoje tá um pouquinho assim, depois a gente. Um pouquinho né? de ressaca hoje, Faz mas no parte. próximo programa a gente já vai estar 100% e com muita novidade, né? Porque já vai ter rolado muitas classificações e aí a gente pode projetar melhor a final da Copa. Clima de Copa volta a qualquer momento, então fica ligado. Para isso tem que estar inscrito, porque aí você recebe a notificação, tá bom? Obrigado, até uma próxima.